e a gente vai pensar um pouco com vocês sobre esse tema de hoje, passos para uma corrida de fé vitoriosa. Carta aos Hebreus, capítulo 12, o verso 1, eu quero ler com você. Você pode abrir a sua Bíblia ou ler no seu celular e depois acompanhar aqui a palavra, porque nós vamos ler no Data Show. Vamos ler todos juntos? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Então veja bem, os povos antigos, os povos da Bíblia, do Novo Testamento, estavam familiarizados com a modalidade das corridas nos Jogos Olímpicos. E aí, esse escritor aqui de Hebreus, que a gente não sabe direito quem escreveu essa carta, ele, ao escrever este capítulo, ele está fazendo aqui menção dessa corrida que todo cristão deve percorrer. Ele está pensando nessa corrida quando ele escreve esse texto aí. No capítulo 11, a gente encontra ali de Hebreus a galeria dos heróis da fé. No capítulo 11, você já leu e você poderá ler depois, a Bíblia fala de homens e mulheres peregrinos, que caminharam na presença de Deus, nos fala de muitas pessoas que venceram essa corrida. Alguns deles venceram essa corrida dando a sua própria vida. Então preste atenção, isso nos ensina que nesta corrida nossa não pode e não tem atalhos. E mais do que não ter atalhos, são muitos os obstáculos que nós encontramos, mas Deus, que é o mesmo de ontem, de hoje, será para todo sempre, nos oferece ferramentas, nos oferece recursos para avançar rumo à nossa vitória. Você crê assim? Então preste atenção, há uma série de recursos que Deus já te deu. Há uma série de recursos que Deus colocou em mim, colocou em você, para a gente correr de forma desembaraçada, para a gente aplicar esses recursos no nosso dia a dia, para correr não desanimado, para correr não cabisbaixo, e aqui eu estou falando correr espiritualmente, simbolicamente, tá? Porque não é simplesmente caminhar na presença de Deus, não é simplesmente correr na presença de Deus, mas como eu estou correndo? Com ânimo, com alegria, com disposição, e é isso que eu quero compartilhar com você aqui, que em meio a tantos tempos de adversidade, em meio a tantos desafios que você e eu encontramos, Deus já te deu o recurso suficiente para você não somente andar, mas correr uma corrida de fé vitoriosa. Alguém pode até falar, mas pastor, fé vitoriosa, deixa eu falar uma coisa para você, justamente isso, uma fé vitoriosa. Existem algumas pessoas que têm fé, mas uma fé que depende de circunstância, para ele crer. Uma fé que depende de algo acontecer para ele continuar crendo. Eu estou falando de uma fé vitoriosa que a Bíblia diz que uma vez foi dada aos santos. Uma fé que te capacita a adorar no meio da crise. Uma fé que não se abate no meio de heresias. Uma fé que não se abate no dia mau. Esta é uma fé vitoriosa. Amém ou não amém? Então veja bem, para continuar dando passos firmes para uma corrida de fé vitoriosa, eu quero pensar com você algumas ideias. Pastor, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer? Dá aí uma ideia para mim, você que está em casa me ouvindo. A ideia é essa, para continuar dando passos firmes para uma corrida de fé vitoriosa. Primeiro, o que eu posso, o que eu devo fazer? Olhar para pessoas que me inspiram a uma caminhada de fé. A carta que foi escrita aos Hebreus
esta igreja que recebeu essa carta estava vivendo um momento de crise espiritual. Esta igreja que recebeu essa carta, essa comunidade, eles estavam questionando a própria fé. Esta igreja, essa comunidade, havia renunciado ao judaísmo, a religião que eles tinham recebido dos seus pais, e por recusar o judaísmo e abraçar o cristianismo, estavam sofrendo uma perseguição implacável. E esta perseguição fez com que eles começassem a questionar: vale a pena? Está correto? Eles estavam aqui como que referências para olhar de um lado e para outro, porque era novo o cristianismo. Então, quando o autor dessa epístola escreve este texto aqui, procurando inspirar esta comunidade a olhar para esta tão grande nuvem de testemunha. Então, a fim de motivá-los, Deus primeiramente mostrou a esta comunidade que eles não eram os únicos a passar o que estavam passando. Eles não eram os únicos a sofrer o que estavam sofrendo. E o texto diz assim: olha, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Uma das interpretações é que essas testemunhas são os heróis da fé, do capítulo 11. E quando você lê sobre os heróis da fé, ali fala de homens e mulheres. E de alguns casos, fala como que eles morreram. Alguns foram cerrados ao meio, alguns outros foram jogados para os animais, outros foram torturados, mas todos eles perseveravam. Então essa comunidade estava questionando a sua fé. Estava perguntando: vale a pena ser cristão? Vale a pena seguir a Jesus? Era gente que a família estava ridicularizando, a família estava humilhando. Você agora só vive dentro da igreja, você agora só fala de Jesus, você agora só vive lendo a Bíblia, você agora não bebe mais bebida alcoólica, você não vive mais nas festinhas. E essa pessoa, essa comunidade, quando talvez abatida por esta fé, recebe esta palavra em seu coração. Quando eu disse anteriormente que existem recursos que Deus já colocou em nossa vida, e um desses recursos são pessoas que nos inspiram, são pessoas que são referências para nós, como nós somos referências para outras pessoas, pessoas que nos abençoaram e que nos abençoam, inspiração para transformar toda a nossa história. Mas eu quero também que você pense sobre pessoas que você inspira. Você consegue conceber a ideia de que você é referência na vida de pessoas? No seu ambiente de trabalho, aqui na igreja, na sua família, lugares que eu vou com frequência, será que eu percebo isso, que as pessoas têm prazer de estar perto de mim? Uma segunda ideia que eu quero compartilhar, para continuar dando passos firmes para uma corrida de fé, é preciso que entender que Jesus já aliviou a bagagem, já aliviou o peso. Nesse mesmo texto de Hebreus, que nós lemos aqui, tá certo? O que diz aí? Portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso. Então, a segunda ideia, para continuar dando passos firmes para uma corrida de fé vitoriosa, é entender que Jesus já aliviou a bagagem, o peso. Amém ou não amém? Dificilmente, ou é praticamente impossível, você assistir uma modalidade de esporte da corrida que a pessoa tem uma mochila nas costas, a não ser que ele vai fazer trilha, tá certo? Numa corrida, o que a pessoa faz? Até o tipo de roupa, é uma roupa mais leve, é uma bermuda, um calção, seja lá o que for, que permita uma flexibilidade, o calçado. A pessoa procura se desembaraçar de tudo aquilo, e quem entende de esporte melhor do que eu, eles pensam nos detalhes.
O tipo de roupa que a pessoa usa, e vocês sabem disso, determina uma capacidade dele correr mais e cansar menos. Então, no mundo, estou falando aqui para professor de ginástica, não é isso? Então, veja bem, por que não trazer essas aplicações da vida diária para a nossa vida espiritual? Imagine um corredor em busca da vitória, cheio de apetrecho, pesados, amarrados em seu corpo. Misericórdia, o cansaço seria inevitável, dificilmente ele vai chegar na linha de chegada, e nós estamos numa corrida, nós estamos rumo ao céu, e aqui na terra também numa corrida. Então, nesta corrida cristã é fundamental todo embaraço ser colocado de lado. Nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que pode ser peso. E pesos que Jesus já levou na cruz do Calvário. Quantos de nós estamos com dores do passado sobre os nossos ombros, com algumas experiências traumáticas e andando, e de vez em quando lembrando, isso é um peso, isso é um fardo. Sentimentos que de vez em quando tomam conta de você. Mateus capítulo 11, verso 28, o que diz a palavra do Senhor? Vamos ler. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei o quê? Descanso. Amém. A terceira ideia que eu quero compartilhar com você é preciso correr perseverantemente, libertando-se do maior adversário, que é o quê? O pecado. Mas o texto está dizendo aí que é correr de forma perseverante. É claro que tem hora que você diminui o ritmo numa corrida. Quem faz academia sabe bem disso. Você dá uma corrida mais forte, na frente você diminui um pouco. Para quê? Para continuar a corrida, a caminhada, assim também na vida espiritual. Não é também correr de forma acelerada, porque você pode cansar antes do tempo. O cara se empolga, o cara tem uma visão de Deus, já sai correndo, vamos fazer, Deus me falou, vamos embora. Aí daqui a pouco, ele desanima. Então, outro recurso que Deus te dá para atravessar crise, para continuar caminhando, uma corrida de fé vitoriosa, é deixar o pecado que procura se agarrar em nós. A palavra de Deus nos ensina que não dá para a gente enfrentar a crise se não aprendermos a lidar com outros problemas que nos impedem de sermos abençoados. Ele fala dos embaraços, ele fala também do pecado, porque tem coisas embaraçosas que em si mesma, né, elas podem não ser pecaminosas. E eu penso que a maioria das vezes que nós pecamos foi porque vacilamos nestas coisas embaraçosas, que a gente pensa que não é pecado, e flerta com estas coisas e acaba cedendo ao pecado. Tem duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui, que eu e você precisamos estar atento no que diz respeito a lidar com o pecado. Então, a primeira é que pecado precisa ser confessado. Confessar é concordar com Deus que se a graça dele não for sobre nós, nós estamos perdidos. Enquanto, o salmista diz assim, enquanto eu não confessei os meus pecados, ele sentiu os seus ossos se envelhecerem. E a gente paga um preço alto por causa dessa omissão. O que tem de gente hoje internado em hospitais é consequência de pecado. E com isso eu não estou dizendo que todo mundo que está lá é porque pecou. É bem verdade que todos nós pecamos. Mas estou falando de um pecado específico, de um pecado que diretamente contribuiu e contribui para uma enfermidade física. Então, a primeira coisa que eu disse aqui é que o pecado precisa ser o quê?
confessado. Mas o pecado, a segunda coisa, é que pecado não apenas se confessa, pecado se deixa. Se não me falha a memória, é Provérbios 28:20 ou 20:28, que diz assim: o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Gente, a palavra já nos ensina, a palavra nos mostra. E aí, eu estou falando para a gente aqui, não aqui vocês não, mas o pessoal que está em casa, como eles estão longe de mim, né? Eu posso falar que eu não sei quem está me ouvindo. A pessoa está aí, querendo estar bem, a pessoa quer, resolver algumas questões, a pessoa está aí murmurando, reclamando, as coisas não estão funcionando, dentro de casa, a mulher, o marido, filhos, mas não abandona, não confessa, não reconhece, não admite o seu pecado, é soberbo, é arrogante, é teimoso, não dá o braço a torcer. Aí você quer o quê? Quer que a mulher esteja bem com você? Quer que o filho esteja, papai, é meu herói? Você está entendendo? Você chega na empresa, você chega com a cara toda fechada, as pessoas não têm prazer em falar com você, e você não consegue parar para olhar para dentro de você. E culpa um, culpa outro, culpa o pastor, culpa o patrão, culpa o Bolsonaro, culpa o Lula, culpa todo mundo. Você não precisa de mudança. Você é o cara, e quando eu digo você, é para mulher também, não é só para homem não. A vida não muda, o cara faz as coisas, não dá certo, e nunca admite, tem dificuldade de parar e olhar para dentro dele. E eu quero que você pense nisso, eu estou falando talvez com uma certa ênfase, mas com amor. Aí você fala, que amor é esse, pastor, desse jeito, né? Mas é o meu jeito, tá? É esse jeito de pastor, de, quem sabe, abrir os seus olhos, te ajudar a olhar para dentro de você, porque não é simplesmente confessar, é deixar o pecado. Pastor, eu não consigo, peça ajuda. Pastor, eu já tentei, continua tentando. Tem tanta gente aí que não desiste de algumas coisas. Então, gente, por que não na vida espiritual? Amém ou não amém? Que bom que os vascaínos deram amém também, né? Então, veja bem, eu estou caminhando aqui para o encerramento dessa palavra. Então, primeiro que eu disse que pecado é para ser o quê? Confessado. Mas disse também que não é apenas para ser confessado, mas também o quê? É para se deixar. Amém? Então preste atenção. Talvez o pecado que está atrapalhando a sua relação com Deus seja a maneira como você está vivendo com a sua família. E deixa eu falar uma coisa aqui. Os pecados, se eu posso chamar de pecados domésticos, e quando eu falo doméstico, são aqueles pecados que a gente comete dentro de casa, são os pecados mais difíceis de se pedir perdão. Primeiro, porque a gente acha que não pecou, e quando acha que pecou, foi o outro que pecou. Eu tenho dito aqui que um dos lugares mais difíceis para a gente ser um crente verdadeiro, para muita gente, olha aqui para mim, é dentro de casa. Porque dentro de casa, todo mundo nos conhece, todo mundo nos vê por dentro e por fora. E isso pode nos levar a tentar esconder quem nós somos. Ou nós podemos viver de máscara, de aparência. Então eu quero convidar a você que está me ouvindo, você que está aqui nesta noite. Pode ser que o pecado que está te atrapalhando é a forma como você está convivendo em família. E eu quero convidar a você a, nesta noite, se permitir ter o seu coração quebrantado, a sua vida transformada. Como eu disse aqui, é concordar com Deus. Deus, eu tenho falhado realmente.
Eu tenho falhado com os meus filhos, eu tenho falhado com a minha esposa, com o meu esposo. Eu tenho falhado com a igreja, eu tenho falhado com os meus amigos. A forma como eu tenho me posicionado. Meu querido, nós precisamos de transformação e só Jesus pode fazer isso. E Ele tem poder e Ele deseja fazer isso. Mas primeiro é preciso que concordar que isso está te fazendo mal. Concordar que isso não está contribuindo para a sua saúde, para os seus relacionamentos. Talvez você já ouviu alguém na empresa falar: poxa, esse cara vende, esse cara bate todas as metas, ele é um bom funcionário, mas ele tem dificuldade de se relacionar, ele tem dificuldade com o vício. Ele coloca diante de Deus nessa noite, curva a sua cabeça, feche os seus olhos.